ser que o gráfico da inversa... Então, se você assume que uma função é contínua, que ela é contínua em todos os pontos do seu domínio, certo? Então, se ela é contínua, de novo, o gráfico é um todo. Se você assume que ela é contínua, se somente se seu gráfico é um arame, se somente se, que é verdade, então isso fica fácil de ser provado, isso fica fácil de ser aceito, vamos dizer assim. Porque, observe, ó, está aqui o eixo das ordenadas, e bem aqui, vamos dizer, o eixo das abscissas. A minha função f, ela vai de onde para onde? Ela vai de I para J. Então, está aqui o intervalo I, ó. Vou colocar o I bem aqui, tá certo? Para os meus propósitos, aqui o intervalo I. Intervalo. Se é fechado ou aberto, eu não sei. E está aqui o intervalo J. Vou colocar o J bem aqui. A função, ela vai de I para J. Eu vou pegar o azulzinho mais claro aqui, porque serve melhor. Então, se ela vai de I para J, o seu gráfico está dentro desse retângulo aqui, ó. O seu gráfico está dentro desse retângulo. Concorda comigo? Vai de I para J. Só que uma das coisas que eu demonstro, bem técnico, mas está demonstrado nas notas, é que se uma função do intervalo I em J, ela é contínua e injetiva, então ela, das duas uma, ou ela é estritamente crescente ou ela é estritamente decrescente. Entenderam? Se uma função de I para J é contínua e injetiva, ou ela é I sendo intervalo, basta que ela esteja definida, basta que ela seja contínua, basta que o seu domínio seja o intervalo I. Tá certo? Se ela é contínua e injetiva, então ela é estritamente crescente ou é estritamente decrescente. Como eu estou assumindo que ela é contínua, mas ela é invertível, o seu gráfico tem que ser algo assim. Eu vou desenhar o caso em que ela é estritamente crescente. Isso é algo assim. É o caso em que ela é o quê? Estritamente crescente. Se for estritamente decrescente, é o contrário. Isso é o gráfico da F. Agora, façamos o gráfico da inversa. Isso por quê? Porque a hipótese é que ela é contínua e invertível. Está aqui, gráfico de uma função contínua e invertível. Ela é injetiva e sobrejetiva, tá? Ela leva o intervalo I no intervalo J. Se ficar faltando um pedacinho aqui, não é sobrejetiva. Agora vamos colocar aqui, deixa eu aumentar aqui, e vamos colocar aqui no meio. Agora eu vou colocar o seguinte, eu vou colocar nesse intervalo aqui, nesse intervalo, perdão, nesse eixo, eu vou colocar agora o J que estava bem aqui, ó, o J que estava bem aqui, agora eu vou colocar aqui, ó, esse extremo vem aqui, e esse outro extremo, ó, vem aqui. Então está aqui o J. Por que eu estou colocando o J, Romeu? Pelo seguinte, pessoal. Se a função f vai de I em J, a sua inversa vai de onde? De J a I. Então o seu gráfico está aqui dentro. O gráfico está aqui dentro. Você tem esse pedacinho aqui. Ah, isso aqui dá para desenhar a mão, né? Tá aqui. Agora eu vou desenhar a outra aqui. Isso aqui é o I. Vou desenhar o I. Ó. Vou desenhar o I aqui. Então tá aqui, ó. Esse aqui é o I. Se a função vai de I em J, a sua inversa vai de J em I.
Então, o gráfico da inversa está em outro retângulo. Que retângulo? Esse retângulozinho bem aqui, ó. Não trouxe uma régua, vai ter que sair a mão livre. O gráfico da inversa vai ter que estar nesse retângulo. Tá? Deixa eu melhorar aqui. Concorda comigo? Só que o gráfico da inversa é o simétrico do gráfico da F em relação à bissetriz do primeiro e terceiro quadrante. Veja que esses dois pontos aqui, ó, esse ponto e esse ponto e esse, eles estão na bissetriz do primeiro e terceiro quadrante, porque esse ponto, a sua, como é que chama? A abscissa é igual à sua ordenada, o mesmo para cá. E nós não esqueça que, ó, propriedade da inversa, né? O x é f a menos 1 de y, se somente se o y é o quê? É f de x. Daí, o ponto yx pertence ao gráfico da inversa, se somente se o ponto xy pertence ao gráfico da f. Ou seja, os pontos do gráfico da inversa são os simétricos do ponto do gráfico da f em relação à bissetriz do primeiro e terceiro quadrante. Isso quer dizer que se a f tem esse gráfico, a sua inversa tem esse gráfico aqui, ó. Concorda? Tá certo? É o simétrico. Se f tem esse gráfico, a sua inversa tem esse gráfico aqui. E aí não tem jeito, pessoal. Se o gráfico da f é uma coisa contínua, não tem quebra. Se o gráfico da f não tem quebra, o gráfico da sua inversa não pode ter quebra. Porque um é o reflexo do outro. Então, se a f é contínua, a f a menos 1 é contínua. Isso é um argumento geométrico, bem intuitivo, mas tem a demonstração bem analítica feita nas notas, tá? A minha preocupação aqui é com esse teorema, o teorema da função inversa, que aí ele aborda a diferenciabilidade. O teorema, ele diz o seguinte. Então, sejam mesma situação, mesmas hipóteses. IJ intervalos, IJ intervalos, f de IJ, uma função contínua e invertível, e P, o número do intervalo I. E P, o número do intervalo I. A proposição é a seguinte. Se a função f ela é diferenciável, preste bem atenção, onde é que está o P? O P está em I. Se a função f é diferenciável em P e a derivada da f em P é diferente de zero, então a inversa da f, ela é diferenciável
em f de P e a derivada da inversa da f em f de P é 1 sobre a derivada da f em P. Primeiro, vamos naturalizar esse enunciado, que pode parecer esse negócio meio obscuro, né? Não, primeiro você tem que naturalizar, tá? Vamos naturalizar esse enunciado. Olha, esse enunciado, e eu o naturalizo com um desenho. Está aqui a reta R, R de um lado, R do outro. Está aqui o intervalo I. Intervalo I. E aqui o intervalo J. Daqui para cá eu tenho a F, e vai de para J. Voltando eu tenho quem? F a menos 1. O que eu chamo de naturalizar esse teorema? Tornar ele natural. Tornar o enunciado factível. Uma coisa, tá certo, plausível. Ó, a hipótese é que eu tenho P em I. Quem é o correspondente pela função f de P em J? Quem é? É o f de P. É evidente que o que eu tenho, que a hipótese que a f é diferenciável em P, qual é a próxima pergunta? A f é menos 1 é diferenciável em f de P? Essa é a pergunta natural. Porque você tem o P em I e a f de P está em J. Então, se você assume que a f é diferenciável em P, qual é a pergunta que aparece? A f a menos 1 é diferenciável em f de P? E a resposta é, desde que a derivada da f em P seja o quê? Diferente de zero. Isso que ele está dizendo, ó, olha aqui, ó. Se a f é diferenciável em P, a sua inversa f a menos 1 é diferenciável em f de P. E quem é a derivada da inversa em f de P? É 1 sobre a derivada da f em P. Se a derivada de f for zero, posso dizer que a derivada de f menos 1 vai ser mais. A f a menos 1 não tem derivada. Observe, vamos tornar esse teorema... Aliás, aqui eu torno o seu enunciado uma coisa natural. A pergunta tem que ser essa. Aqui você vai ver, com o que eu vou fazer aqui, você vai ver uma demonstração intuitiva desse teorema. Olha, onde é que está o P? O P está em I. Então, olha o P aqui, ó. Vou pegar o P em preto. O P está em I. O P estando em I, eu tenho quem? F de P. Aonde? Em J. O que é que esse enunciado diz? Diz que a F é diferenciável em P e a derivada da F em P é diferente de zero. Significa que eu tenho reta tangente em P, vira o gráfico da F, e essa reta tangente não é horizontal, é uma reta inclinada. Então eu tenho uma reta tangente aqui. Por simetria, se eu tenho f de P aqui, quem é o correspondente aqui no J? Quem é? J é o f de P. Ó. Quem é a imagem do f de P pela f a menos 1? É o P. É o P bem aqui, ó. Tá certo? P. Isso aqui é o I. Tá? JI. Então você tem f de P, a imagem de f de P por f a menos 1 é o P. Aí a pergunta é, eu vou ter reta tangente aqui? Bem, claro que eu vou ter, porque um é o simétrico do outro.
Então, se tem reta tangente aqui, tem reta tangente aqui, porque as duas curvas são as mesmas, a menos de reflexão. Agora, por que essa... Agora vamos tornar essa fórmula bem natural. Vamos ver essa fórmula bem natural. Quem é, por definição, a derivada? A derivada é o coeficiente angular da reta tangente. Agora vejam o seguinte, ó. Esse ângulo aqui é igual a quem? É igual a, ó, olha esse ângulo aqui, tá certo? É igual a quê? Qual deles? É igual a esse, não é? Não é? Não é, ó, esse ângulo aqui, tá aqui. É igual a esse. É igual a esse que eu vou colocar aqui. Correto? Tá bom? Agora, quem é a derivada da f em P? É a tangente desse ângulo? A derivada da f em P é a tangente desse ângulo? Não. A derivada da f em P é a tangente... Deixa eu pegar o azul. É a tangente desse ângulo aqui. A derivada da f em P é a tangente desse ângulo aqui, que eu vou chamar de θ. Vou colocar um θzinho bem feio aqui. E quem é o θ aqui? O θ aqui é esse, ó. Não é? Então, quem é esse ângulo aqui? Esse ângulo aqui eu vou chamar de alfa. A derivada da f, olha aqui. Quem é a derivada da f a menos 1 em f de P? É a tangente de alfa. Só que a tangente, isso é a derivada da f a menos 1 em f de P, ó. A derivada da f a menos 1 em f de P. É o coeficiente angular da reta tangente a f a menos 1 em f de P. Só que a tangente de alfa é a tangente de π sobre 2 menos θ. Alfa mais θ são iguais a π sobre 2. Mas a tangente de π sobre 2 menos θ é a cotangente de θ. A tangente do ângulo é a cotangente do seu complementar. E a cotangente de θ é 1 sobre a tangente de θ, desde que a tangente de θ seja diferente de zero. Mas quem é a tangente de θ? É a derivada da f aonde? Em P. Ó, tanto aqui é a fórmula demonstrada geometricamente. Vocês entenderam? Não tem que ser isso. Tem que ser isso. A derivada de f a menos 1, que é a tangente, em f de P, que é a tangente de alfa, é a derivada da f em P, que é a tangente de θ. E qual é a relação entre θ e alfa? Qual é? A soma dos dois é igual a 4? Π sobre 2 radianos. Mas eu consigo demonstrar isso. Isso aqui você já não tem outro jeito. A intuição diz que tem que ser isso. Agora, por que que é de fato uma prova analítica? Uma prova analítica é, vamos lá, é a seguinte, ó. Prova, dá uma prova analítica e usando limite, tá? Prova. Admita as hipóteses. Admita, para não repetir tudo de novo. Para não repetir, tá? Repetir de novo, você repetiu e vai repetir outra vez, né? Tá? Então, admita as hipóteses, para não repetir. Então, serei bem rápido. Daí, eu não quero calcular isso aqui, mas quem é isso aqui por definição? Isso aqui deixa eu apagar. Não vou apagar não, deixar esses dois. Quem é isso aqui? Isso aqui é o limite de quem? É o limite com u tendendo a f de P, porque é a derivada da f a menos 1 em f de P, com u tendendo a f de P de quem? Preste atenção. De f a menos 1 de u menos f a menos 1 de quem? De f de P sobre quem? Sobre u menos f de P.
É esse limite aqui. É esse limite que eu estou atrás. Eu estou atrás dele. Estou atrás desse limite, pois esse limite é a derivada da f a menos 1 aonde? Em f de